Fala galera, Alexandre Moraes no pedaço, hein? Trazendo mais uma vez aí um vídeo bacana. Para quem está entrando no canal pela primeira vez, seja bem-vindo, tá? Fique à vontade. E aproveite aí e se inscreva no canal para que vocês possam receber mais vídeos como esse. Toda semana estou postando vídeos aí, beleza? Estarei abordando, a respeito da igreja. Quem é a verdadeira igreja? Será que a igreja é um local físico? É um templo religioso construído por mãos de homens? Será? Venha comigo nessa. Confere aqui comigo que eu mostrarei aí para vocês, de acordo com o que está escrito. Vem comigo nessa e confira, hein? Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Estarei abordando aqui a primeira passagem, tá? Muito conhecida, inclusive, é uma das maiores refutações aí nos grupos de WhatsApp, combatendo aí a figura sacerdotal terrestre, e o sistema templário, tá? Vamos lá. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, é a primeira passagem que eu vou começar mencionando aí dentro desse assunto, e vamos analisar se realmente Deus, ele habita em templos feitos por mãos de homens. Vamos lá, hein? A partir do versículo 44, para não ficar muito grande, tá? Ele vai dizer o seguinte, deixa eu pegar aqui, 44, 45, 6, 47, 8, 49 e 50. Tá ótimo aqui. Tá bom demais. Vamos lá. No deserto, os nossos antepassados tinham consigo a tenda da presença de Deus. Isso aqui é Estevão, mencionando ali para os líderes religiosos e jogando na cara deles, porque eles simplesmente estavam desprezando Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo, que estava trazendo as boas novas, dando novo sentido à lei de Moisés e simplesmente acabando, aniquilando tudo quanto é tipo de liturgia, tá? E preceitos religiosos ligado aí aos costumes dos judeus, beleza? E eles simplesmente rejeitaram Jesus Cristo, inclusive mataram ele, conforme vai falar lá em Mateus 23, e Estevão simplesmente joga tudo isso na cara deles. Ponto. Essa tenda foi feita como Deus tinha mandado Moisés fazer, de acordo com o modelo que Deus lhe havia mostrado, isso lá na antiga aliança, lá no primeiro pacto. Ponto. Eles tinham recebido a tenda dos seus antepassados e a levaram quando foram com Josué e conquistaram as terras das nações que Deus expulsou de diante deles. Ponto. A tenda ficou lá com eles até o tempo de Davi. Lembrando que Davi é a primeira figura, a figura literal como rei, tá? Física. Beleza? Ponto. Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa para Deus de Jacó. Jacó ali, responsável pelas 12 tribos de Israel, que sai dele, da sua descendência. Ponto. Mas foi Salomão quem construiu a casa de Deus. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos. É o que está escrito aqui. Deixa eu grifar aqui para a gente entender bem e deixar bem marcado isso aqui, ó. Porém, olha aqui, ó. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos, como disse o profeta. Aí ele vai mencionar, Estevão vai mencionar, vai citar o que o profeta Isaías falou. O céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o meu estrado onde descansam os meus pés. Ponto. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim?
Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu quem fez todas as coisas? Isso aqui é a citação de Estevão jogando na cara dos líderes religiosos o que o profeta Isaías já tinha falado, lá em Isaías 66. Vamos lá. Isaías 66, do 1 ao 2, olha aqui, ó, 1 e 2, olha aí, ó. O Senhor diz, o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Eu mesmo fiz o céu e a terra e todas as coisas são minhas. Mas eu cuido dos pobres e dos arrependidos dos que me temem e obedecem às minhas leis. Né? Com relação ao quê? Ao decálogo que foi dado lá no Monte Sinai para Moisés. Correto? E hoje a gente vê aí diversos líderes religiosos pregando, né? Falando que é necessário, nos dias de hoje, as pessoas estarem dentro de um templo religioso fazendo tudo quanto é tipo de sacrifícios e liturgias como se Deus estivesse ali. E como se só ali, tá? Lembrando, galera, que eu tô aqui me colocando dentro de um contexto futurista, tá? Dentro de um contexto futurista, levando pelo pressuposto, né, de que Jesus Cristo ainda esteja voltando, de que nós somos a igreja nos dias de hoje, tá bom? Então, galera, a gente vê aí diversos líderes religiosos simplesmente enfatizando isso, né? Como se Deus estivesse ali numa instituição religiosa feita pelo homem, criado por CNPJ. É simplesmente bizarro, né? Vai totalmente contra o que o profeta Isaías falou e o que, né, Estevão repetiu, citou as palavras de profeta Isaías lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. É simplesmente uma falácia e uma piada. Agora vamos lá em outra passagem que está lá em Atos, capítulo 17, onde simplesmente ele vai mencionar o seguinte, o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, nessa passagem, ele está ali pregando para os atenienses, tá? Os discípulos daquela cidade. E olha só o que o apóstolo Paulo vai mencionar em Atos 17, a partir do versículo 24 e 25. Olha só, hein? Deixa eu marcar aqui 24 e 25, ele vai dizer o seguinte: Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. Deixa eu grifar aqui, deixa eu marcar. E não mora em templos feitos por seres humanos, cara. E como que muitos líderes religiosos pregam, ensinam, né, que dentro das suas instituições religiosas é o único lugar onde Deus vai ouvir as orações das pessoas, cara. É simplesmente um absurdo e bizarro. Vai totalmente contra o que o apóstolo Paulo ensinou, cara, para os atenienses, né? E depois ele vai mencionar aí também, não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Olha aí, ó. Vamos lá. Vamos continuar, hein? Vamos lá, vamos lá. Mateus capítulo 21. Olha só o que Jesus Cristo vai mencionar. Mateus capítulo 21, versículo 13. Ele vai dizer o seguinte. Olha só. Ele lhes disse: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte:
A minha casa será chamada de casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Né? Muitos pegam isso aqui e colocam como se Jesus Cristo estava denominando ali, né, o templo que foi ali reconstruído pelo rei Herodes como uma casa do próprio Deus, como se Jesus Cristo estivesse idolatrando aquele templo que estava ali, né, denominado ali pela religião judaica da época, do qual era totalmente contra os ensinamentos de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ele fala isso aqui, galera, ele cita duas passagens da Taná. A primeira passagem que ele cita é a seguinte, é a de Isaías 56. Vamos lá. É de Isaías 56, versículo 7, onde ele vai dizer o seguinte: eu os levarei ao meu monte santo, e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Daqui a pouco a gente vai ver que casa é essa de Deus. Qual é a referência que ele faz à casa dele? Vamos lá, hein? Depois ele vai citar outra passagem que está em Jeremias. Jesus Cristo vai citar outra passagem que está em Jeremias capítulo 7, versículo 11. Olha só. Será que vocês estão pensando que meu templo é um esconderijo de ladrões? Eu tenho visto o que vocês estão fazendo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, por isso que Jesus Cristo fala ali. Por isso, ele simplesmente cita as palavras tanto do profeta Isaías como do profeta Jeremias. Jesus Cristo, ele não fala por ele mesmo. Beleza? Agora, qual é a casa de Deus? Vamos analisar lá em Salmos 122. Vamos lá. Aí a gente vai ver o que era considerada a casa de Deus. Olha aí, ó. Salmos 122, ele vai dizer o seguinte: ó, fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus, o Senhor. E agora aqui estamos. Aonde que é a casa de Deus? Dentro de Jerusalém. Então, o que era considerada a casa de Deus ali? Jerusalém, a cidade santa, a grande cidade, né? Que mais tarde, óbvio, se tornou prostituta, matando Jesus Cristo e apedrejando aqueles que foram enviados, conforme está lá em Mateus capítulo 23. Correto? Mas a casa do Eterno era a cidade de Jerusalém. Vamos continuar? Olha só, hein? Olha aí, ó. E agora aqui estamos, dentro de Jerusalém, que era considerada a casa dele. Jerusalém é uma cidade construída de novo. Por quê? Porque ela foi destruída pelo rei Nabucodonosor, né? Por causa das iniquidades com relação aí aos sacerdotes e que levaram ao povo de Judá a pecar também, óbvio, né? E Deus simplesmente coloca o rei Nabucodonosor da Babilônia para destruir Judá pela primeira vez. Então o templo de Salomão cai. E depois Deus permite com que esse templo seja erguido, né? Através aí, pelo intermédio aí do ungido Ciro. Correto? E essa construção, ela parte ali por ela é construída ali por parte do governador de Judá, Zorobabel. Vírgula, onde o povo se reúne. Para cá sobem as tribos de Israel, para dar graças ao Senhor, como ele ordenou.
Então, qual era a casa de Deus? O que era a casa de Deus ali, segundo os Salmos 122? A cidade de Jerusalém, galera. E não um templo físico, litúrgico, onde Deus ele teria que, né, se materializar para poder estar lá, digamos assim, né? Porque a lógica seria essa. Se Deus é espírito, se ele tem todo o poder, é onisciente, onipresente, né? Atemporal, ele não iria se limitar, né? Ele não seria limitado em estar apenas em um local estipulado, em um local físico, né? Dentro de uma caixa de fósforo ou um ovo de codorna. Isso não faz sentido. E também entraria em contradição com as palavras tanto do profeta Isaías como as palavras também do apóstolo Paulo e as palavras de Estevão. Então não faria sentido nenhum. Essa é a lógica. Beleza, agora vamos analisar aqui mais uma passagem de Jesus Cristo, né? Onde Jesus Cristo ele vai falar para um professor da lei o seguinte. Essa passagem está em Lucas. Vamos lá. Em Lucas capítulo 17, galera. Olha só o que Jesus Cristo vai falar. Em Lucas 17, a partir do versículo 20 até o 25. Deixa eu grifar logo tudo aqui. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Deixa eu acrescentar aqui. Vamos lá. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu o seguinte para os líderes religiosos, para os fariseus. Quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver, ou seja, não seria visível, não seria físico, material, né? Seria óbvio, espiritual. Ponto. Ninguém vai dizer, ó, vejam, está aqui ou está ali. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Então ele disse aos discípulos o seguinte: chegará um tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. E por que eles não iriam ver? Porque nada seria literal, né? O próprio Jesus Cristo fala lá para Pilatos que o reino dele não é físico, não é desse mundo. E que se fosse desse mundo, certamente teria ali, né, soldados, teria ali homens para lutar a favor dele. Então não faria sentido nenhum. Ponto. Alguns vão dizer a vocês o seguinte: olhem aqui, olhem ali, porém não saiam para procurá-lo. E por que ele fala para eles não sair para procurá-lo? Porque eles não iriam encontrar, de forma física. Porque tudo era espiritual, então não faria sentido. Ponto. Porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será o dia em que o Filho do Homem vier. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje, né? Em outras versões está lá, pelo povo dessa geração, ou seja, da mesma geração dele. Por isso que lá em Mateus 24, 34 ele vai dizer, né, que não passaria aquela geração dele sem que todas as profecias, sem que todas as coisas se cumprissem. Correto? Vamos lá, hein? Vamos analisar aqui mais uma passagem que está em João 4. Vamos lá. João 4. Olha só o que ele vai falar. João 4, versículo 21. Eu vou ler só essa passagem aqui, galera, mas todos já conhecem essa passagem, né? Jesus Cristo está ali com a mulher samaritana, né? A mulher samaritana chega para Jesus Cristo e faz uma pergunta, né? Deixa eu pegar aqui o contexto para ficar melhor. 21, né? Vamos lá, vamos pegar aqui o contexto. Vamos
pegar aqui do 19. A mulher samaritana vai falar o seguinte. A mulher responde para Jesus Cristo o seguinte: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Né? Jesus disse o seguinte para essa mulher: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte e nem em Jerusalém. Quando Jesus Cristo fala isso, ele menciona o seguinte, ele fala isso por quê? Porque o templo ele iria cair. O templo, depois da morte dele na cruz, já não teria mais ali validade. Então todos os preceitos religiosos, todas as ligações, né, com relação ali às liturgias, os sacrifícios de animais e tudo mais já não passariam mais ter valor. O apóstolo Paulo menciona isso lá em Colossenses capítulo 2, menciona isso para a igreja de Galácia, né? O autor aos Hebreus também fala muito sobre isso, sobre o fim de todas essas liturgias, sobre o fim da figura sacerdotal terrestre, dos sacrifícios de animais e tudo mais, né? De todos os preceitos religiosos. Então, a forma de adoração a Deus seria como? Através do Espírito, né? Após a morte de Jesus Cristo na cruz, se cumprindo ali a profecia de Joel, descendo o Espírito sobre toda a carne. Então, conforme o apóstolo Paulo vai mencionar lá, né? Em Romanos capítulo 12, passaria a ser ali não um culto físico, mas um culto racional, o culto no entendimento, na mente, onde eles passariam a adorar a Deus através do Espírito. Correto? Então, por isso que Jesus Cristo menciona isso aqui, né? Jogando por terra, óbvio, né? Todas as práticas litúrgicas com relação ao modelo de um templo físico literal, do qual os judeus lá, né, estavam acostumados a praticar. Correto? Vamos lá, hein? Vamos analisar mais uma outra passagem onde vai falar em 1 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 8. Vou pegar 1, 2, 3 e 4 para não ficar muito pequeno, valeu? Vamos lá. E depois eu vou pegar 6, 5, 7 e 8. Vamos lá. Portanto, abandone tudo o que é mal. Isso aqui é Pedro falando, né? Escrevendo uma carta lá para a igreja orgânica, tá? Portanto, abandone tudo o que é mal. Toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Lembrando que Jesus Cristo já tinha morrido na cruz e a graça ainda não tinha sido estabelecida, vigorada. Então por isso que eles não podiam, de maneira nenhuma, né, viver segundo a carne e se entregarem aos desejos da natureza humana. Então por isso que Pedro fala isso, a fim de que eles sejam salvos naquele grande dia, ou seja, na consumação dos séculos, onde iria cair ali o grande juízo. Correto? Ponto. Pois como dizem as escrituras sagradas, aí ele vai citar uma passagem lá, né? Uma das profecias por parte do profeta, ele vai dizer o seguinte: vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele. A pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Quem é que rejeitou? De que ser humano aqui Jesus Cristo está falando? Dos líderes religiosos, que simplesmente incitaram, né, o Império Romano a matar Jesus Cristo porque eles negaram a palavra. Então a palavra de Jesus Cristo, que ele trouxe enquanto Jesus era judeu, estava ali debaixo, né, da lei de Moisés, era para Jerusalém. E eles simplesmente rejeitaram as palavras de Jesus Cristo. Eles fizeram isso. Por isso que Pedro, ele menciona isso aqui. Correto? E ele está citando a profecia de quem?
a profecias de Isaías, tá? Que está lá em Isaías 28:16. Mas daqui a pouco a gente vai lá. Deixa eu terminar aqui. Vamos lá, né? Ali do 1, 2, 3, 4. Vamos continuar. 5, 6, 7 e 8. Olha só. Vocês também, como pedras vivas. Quem eram as pedras vivas ali que ele estava mencionando? A igreja orgânica, a igreja viva, as pessoas. Os discípulos, os eleitos que estavam lá. Deixem que Deus os use na construção de um templo físico. Deixa eu marcar aqui. De um templo físico. Vê se é físico o que está escrito aí. Não, né? De um templo literal? Não, né? Que templo é aí? Espiritual, meus brothers. É esse templo do qual Pedro está relatando aqui. Correto? Onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Jesus Cristo morre na cruz, se torna ali a figura sacerdotal na ordem de Melquisedeque, né? Sendo ali a tipologia, né, digamos assim, a sombra do rei Davi, que foi o rei literal, e Jesus Cristo trazendo a espiritualidade, se tornando ali rei e sacerdote na ordem de Melquisedeque, conforme é mencionado lá em Salmos 110. Para sempre, né? Forever. É o que está escrito lá. Vamos lá? Aí ele vai falar aqui, deixa eu ver. Olha só, hein? Ele vai falar aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Preste atenção. Escolhi uma pedra de muito valor que agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Está falando de quem aqui? De Jesus Cristo. Que ele seria essa pedra. Que ele seria esse templo, né? Por isso que Jesus Cristo ele vai mencionar lá para os líderes religiosos que aquele templo iria cair em 3 dias e depois em 3 dias ele seria erguido, né? Jesus Cristo utilizando ali de uma figura de linguagem a reconstrução de um templo espiritual, que seria o próprio corpo dele. E os fariseus não entenderam nada, né? Porque eles levavam tudo para o físico e literal. Então eles simplesmente acharam que Jesus Cristo estava ali blefando, né? Tanto que eles falaram, caramba, os nossos antepassados, os nossos pais, né? Não lembro se está assim na passagem, demoraram 40 anos para poder construir esse templo e você vem falar que vai ser destruído em 3 dias e reconstruído em 3 dias? E eles ficaram doidos com Jesus Cristo. Aí depois ele vai continuar. Quem crê nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, ou seja, Jesus Cristo, que foi negado por eles, né, pelos líderes religiosos, veio a ser a mais importante de todas. Porque essa pedra, óbvio, é o que daria ali a espiritualidade para eles e a vida eterna. Faria com que eles fossem resgatados, né? Fecha aspas. Eu tô aqui, galera, para vocês não se perderem, hein? E em outra parte, as Escrituras Sagradas vai dizer, ele vai mencionar de novo lá a profecia. Esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçam porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Quem é que não creram? Quem foram, né, aliás, as pessoas que não creram, né, nessa pedra? Foram os líderes religiosos que incitaram, inclusive, aí, todos os judeus lá, muitos judeus, a negarem Jesus Cristo e, inclusive, né, a entregá-lo para o Império Romano simplesmente matar Jesus Cristo crucificado na cruz. E, inclusive, ainda apedrejaram bebendo o sangue dos profetas, né? E apedrejando aqueles que foram enviados, conforme vai mencionar em Mateus capítulo 23. Correto? Agora vamos lá na passagem de Isaías, onde está sendo mencionado isso aí. Isaías 28, versículo 16. Olha só. Olha aí, ó.
Por isso o Senhor Deus diz: estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito isto: quem tem fé não tem medo. Então, né, o apóstolo Pedro, ele menciona essa passagem, tá? Faz o pareamento com essa passagem do profeta Isaías, beleza? Não só Pedro fala isso, também o apóstolo Paulo, ele menciona, né, para a igreja de Roma, a igreja orgânica de Roma, a viva de Roma, que está em Romanos 9, versículo 33. Ele vai mencionar a mesma coisa. Olha aí, ó. Como diz as escrituras sagradas, ou seja, ele fala, né, cita a passagem do profeta Isaías. Vejam, estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair, mas quem crê nela não ficará desiludido. É o que está escrito aí, correto? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, também temos a mesma menção. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Em Atos, capítulo 4, versículo 11, vai mencionar também a mesma coisa. Deixa eu ver se é isso mesmo. Jesus é aquele de quem as escrituras sagradas dizem, ou seja, Isaías: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E que pedra é essa? É um templo físico religioso construída por mãos de homens? Claro que não, meus manos. É o corpo de Jesus Cristo vivo, na ordem de Melquisedeque, né? Como rei e como sacerdote. O sumo, digamos assim. E temos mais uma outra passagem. Olha só, Mateus capítulo 21, versículo 42. Olha aí, ó. Mateus 21, 42. Olha aí, ó. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as escrituras sagradas dizem? Ou seja, Jesus lembrando do que estava escrito lá e que foi proferido pelo profeta Isaías. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Olha aí, ó. Agora vamos pegar mais algumas passagens aqui que vai ser falado aí pelo apóstolo Paulo, correto? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, hein? Vamos pegar aqui algumas passagens do apóstolo Paulo. Primeiro eu vou colocar aqui Efésios capítulo 2, 19 e 22. Vamos lá. Paulo vai falar para a igreja de Éfeso, a igreja orgânica de Éfeso, a igreja viva. Olha só, hein? 2. Deixa eu pegar aqui, Efésios 2. Efésios 2, 19 a 22. Vamos marcar logo tudo aqui, 21 e 22 para ficar bonito, galera. Vamos lá, hein? Olha só o que o apóstolo Paulo vai falar. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque essas 10 tribos que estavam perdidas em outras nações, né? Eu tenho aí um vídeo aí para quem não assistiu, podem assistir lá, falando das 2 casas de Israel. Então tem essas tribos que estavam perdidas em outras nações e eram consideradas como gentílicas, porque não era da casa de Judá, ou seja, o povo judeu. Então todos que estavam fora ali da casa de Judá eram considerados como povo não de Deus. Entendeu? Aí, ponto. Rapidinho, antes de eu continuar aqui, então, aí vem aí a morte de Jesus Cristo na cruz, onde ele simplesmente quebra a barreira da inimizade entre ambas as casas, juntando os 2 povos, a casa de Judá e a casa de Israel, que é representada por Efraim, que são as 10 tribos que estavam perdidas em outras nações e mais aqueles que se tornaram prosélitos. Beleza? Ponto. Vamos lá. Só para marcar aqui para vocês não se perderem.
Eu tô aqui, ó. Beleza? Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. Quem eram eles? As pessoas. Quem era que estava edificado ali dentro de um edifício construído sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram? A igreja orgânica de Éfeso. É com relação a eles que o apóstolo Paulo faz a referência. Correto? E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo. Vê se ele menciona aqui o templo que estava de pé lá. O templo de Jerusalém, construído por Zorobabel, governador de Judá. Ponto. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo edificado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive. Deixa eu marcar aqui. Onde Deus vive por meio do seu Espírito. Olha aí, ó. Vê se tem como eu literalizar isso aqui e ver se tem como eu querer encaixar isso aqui dentro de um templo físico literal. Então tá claro aqui que Deus ele vivia, né, dentro de quem? Dos discípulos, da igreja orgânica. E quando se fala dentro, né, da igreja, era na mente de quem? Que o espírito dele estava? Na mente dos discípulos. Na mente deles, né, onde Jesus Cristo reinava. Por isso que o profeta Jeremias vai mencionar lá em Jeremias 31, né, que eles não precisariam mais aprender com ninguém, né? Não precisaria mais colocar nenhuma marca, ficar marcando a testa, marcando a mão, nada. Porque o Espírito de Deus já estaria na mente deles ali e eles automaticamente teriam ali a lei de Moisés na mente deles, né? Dentro de um novo sentido que seria trago aí por Jesus Cristo, após a morte dele na cruz, onde Jesus Cristo reinaria também na mente deles, em vida, dentro do período do reinado milenar. Correto? Mas esse assunto não vem ao caso, tá? Senão eu vou fugir aí e eu vou acabar confundindo a mente de vocês. Beleza? Vamos lá, mais uma passagem. Hebreus capítulo 3, versículo 5, 6. Deixa eu desmarcar. Vamos lá. Olha só, hein? Caramba, que tanto barulho de carro aqui, cara, essa hora. Olha só, hein? Hebreus capítulo 3, 5, 6. Olha só. E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro, né? Essa casa de Deus era uma casa física lá, do qual é a referência de um povo, né? De forma literal. Beleza, galera? Isso lá, né, na época do primeiro pacto, na época da antiga aliança, onde eles viviam no físico. E quando ele fala aqui, ó, das coisas que Deus ia dizer no futuro, porque tudo isso foi sombra, foi uma tipologia para aquilo que viria de melhor. E que seria cumprido em quem? Em Jesus Cristo, que foi o cumprimento aí, conforme vai falar em Lucas, capítulo 24, versículo 44, né, onde ele vai mencionar que Jesus Cristo, né, é o cumprimento de quem? Das coisas que foram ditas por Moisés, pelos profetas e inclusive pelo rei Davi. Está lá em Lucas capítulo 24, versículo 44. Beleza? Continuando. Estou aqui, hein? Mas Cristo é fiel como filho, que dirige a casa de Deus. Quem é essa casa de Deus? Conforme eu mencionei aí logo no início, a cidade de Jerusalém, conforme em Salmos 122. Correto? E ela passa a ser quem depois?
passa a ser os discípulos. A igreja orgânica, viva, as pessoas, né? As ovelhas perdidas da casa de Israel. E nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Correto? Por isso que o autor aos Hebreus fala isso, tá? Porque quem seria essa casa? Através de Jesus Cristo. Seriam eles, de forma espiritual. Deus estaria ali habitando dentro deles, ou seja, na mente de cada um deles. Vamos lá, continuando, hein? 1 Coríntios 6, 18 e 19, olha só. Primeira Coríntios 6, 18 e 19 vai dizer o seguinte. O apóstolo Paulo ele vai mencionar aqui com relação à imoralidade sexual, tá? E ele vai dizer o seguinte, vai alertar a igreja de Corinto, né? Ele alerta isso aí por quê? Porque a cidade de Corinto era um lugar onde existia muita prostituição, né? Existia muito índice de prostituição na igreja de Corinto, por isso que um dos costumes lá era com que as mulheres, né, aquelas mulheres que eram direitas, elas tinham que usar os seus véus. Era um costume da igreja de Corinto, para poder, né, diferenciar as mulheres direitas daquelas que eram da vida, tá? Então era uma igreja completamente promíscua. Igreja não, desculpa gente, cidade completamente promíscua, por conta aí da imoralidade sexual com relação à prostituição, beleza? E ele vai alertar a igreja dizendo o seguinte, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem, olha aí, ó, que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Olha aí, ó. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque Deus simplesmente habitava, né, na mente deles. Correto? Vamos lá, hein? Mais uma passagem. Vamos pegar aqui, cadê? Vamos lá. 1 Coríntios 3,16. Olha só. Desculpa aí, galera, o barulho, tá? Porque infelizmente eu não tô podendo fazer o vídeo em outro lugar. Tá bom? Vamos lá, 1 Coríntios 3,16. Olha só. Essa passagem aqui, o contexto, né, é onde o apóstolo Paulo vai falar aí com relação à lei de Moisés escrita, né, que estava debaixo ali da antiga aliança, do primeiro pacto, com relação à lei do Espírito que veio através de Jesus Cristo, dando novo sentido ao decálogo de Moisés, que foi dado para Moisés, correto? Esse é o contexto ali. Né? Porque muitos ali da igreja de Corinto, líderes religiosos, digamos assim, ou pessoas completamente tendenciosas, né, estavam ali pervertendo a igreja a abandonar os ensinamentos de Jesus Cristo para poder voltar aí, né, a viver, né, segundo aí o primeiro pacto, a antiga aliança, né, debaixo aí do regime, né, do primeiro pacto com relação à lei escrita de Moisés, correto? E ele vai mencionar ali, né, o tanto que a lei de Moisés ele não tinha poder nenhum para poder aperfeiçoá-los e dar vida para os israelitas. Então eles só puderam ter vida, né, e a lei ela só foi aperfeiçoada quando ela veio através da morte de Jesus Cristo na cruz, entrando na mente de cada um deles. Por isso que ele vai falar, a letra mata, mas o Espírito dá a vida. E por que a letra matava?
lá com relação ao decálogo. Porque antes de Jesus Cristo morrer na cruz, eles não tinham acesso ao Espírito, então eles estavam ali sobre o regime da natureza humana, onde eles estavam ali debaixo da inclinação da carne. Correto? Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Olha o que o apóstolo Paulo fala. O templo de Deus é um lugar físico, galera. Vê se faz sentido. Eu simplesmente estaria indo além do que está escrito. E o próprio apóstolo Paulo, ele ensina, não vá além do que está escrito. E a gente vê aí um monte de líderes religiosos ensinando, né, para as pessoas aqui nos dias de hoje completamente o contrário. Mesmo eles dentro de uma escatologia futurista furada, né, futurista muquirana, digamos assim, eles não têm nem sequer a umbridade, a capacidade de pelo menos falar, mesmo que eles tragam isso aqui para nós, para os dias de hoje, que é um absurdo. Mas eles não têm, ao menos, a capacidade de falar e ser honesto, né, com as palavras do apóstolo Paulo. E colocam na mente, cauterizam a mente das pessoas, como se Deus, sendo o Espírito que criou o céu, que criou a terra, que criou tudo, cara. É um Deus pica das galáxias, que criou o universo. E são vários universos, as galáxias. São várias galáxias, né? Simplesmente precisaria, não, eu sou Deus e eu preciso estar dentro de um lugar. Eu preciso estar ali me limitando. Eu preciso estar ali de forma muquirana, de forma safada, onde as pessoas venham me encontrar somente ali. Um Deus completamente ridículo, porque é isso que eles ensinam, cara. E não faz sentido nenhum. Não tem lógica. Vamos continuar, vamos lá. Vamos lá, hein? Olha só o que vai falar. Eu vou deixar isso aqui pro final. Hebreus capítulo 9, porque é grande, tá? Vou deixar pro final. Vamos pegar aqui Colossenses capítulo 1, versículo 24. Deixa eu marcar aqui fim. Pronto. Olha só, Colossenses 1, 24. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar para a igreja orgânica de Colosso. Preste atenção. Colossenses capítulo 1, versículo 24, ele vai dizer o seguinte. Olha aí, ó. Agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, vírgula, que é o corpo de Cristo, vê se a igreja é um templo religioso físico, está ajuntando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. Em favor dela quem? Da igreja orgânica viva. É isso que o apóstolo Paulo menciona aqui. Não tem nada a ver com templo físico literal. Não tem nada a ver com parede, com pedra. É simplesmente ridículo e um absurdo. Vamos lá, mais uma, hein? 1 Timóteo 3. Olha só. 1 Timóteo 3, 14 e 15, ele vai dizer o seguinte. Apóstolo Paulo escreve uma carta para o seu discípulo Timóteo. Ele vai dizer o seguinte. Escrevo essas coisas a você. A você quem? A Timóteo. Esperando ir vê-lo logo. Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, vírgula, que é o quê? Quem é essa família? Que é a igreja do Deus vivo. Vê se aqui ele está mencionando o templo. Vê se o apóstolo Paulo diz aqui para Timóteo, né, que a igreja do Deus vivo é um templo de 4 paredes construída por seres humanos, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Olha aí, ó.
A igreja orgânica viva é que é a coluna do próprio Deus, a igreja do próprio Deus. Vamos lá, hein? Tem mais? Vamos pegar aqui uma passagem de Mateus, onde Jesus Cristo ele vai mencionar o seguinte também. Mateus capítulo 18. Jesus Cristo vai dizer o seguinte, 18, 20, olha só. Porque onde 2 ou 3 estão juntos, em meu nome, eu estou ali com eles. Por que Jesus Cristo fala isso? Jesus Cristo fala isso porque após a morte dele na cruz, seria ali estabelecido o reinado milenar dele, que começa ali por volta do ano 30, com a morte dele, né? É claro que se cumpre ali com a descida do Espírito de Deus, que passa a habitar na mente deles, né? E Jesus Cristo passa a reinar ali em vida com eles, até a consumação do século, que é onde termina o reino milenar, conforme vai falar em 1 Coríntios 15, que logo quando chegasse o fim, que fim é esse? O fim dos tempos, o fim de todas as coisas. Ele entregaria esse reino ao Pai, estabelecendo aí a Nova Jerusalém, né? Onde o próprio apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 5, onde eles sairiam de uma cabana física, né? Um corpo físico, que é esse corpo literal, e ganharia um corpo glorificado, onde passaria a não existir mais a morte. Onde já não teria mais morte, sofrimento, pranto, dor, né? Nada disso. E temos algumas figuras de linguagens, né? Que vai ser mencionado por profeta, que é mencionado pelo profeta Isaías, lá em Isaías 65, Isaías capítulo 2, se eu não me engano. O próprio Zacarias capítulo 14 também faz essa menção. Oséias capítulo 2, se eu não me engano, está lá também, né? E vai fazer essa menção. Ezequiel também faz essa menção lá de Ezequiel capítulo 37, né? E faz o pareamento ali com o Apocalipse capítulo 21, onde o apóstolo João vai escrever ali a respeito da Nova Jerusalém também, que não haveria morte, né? Eles não morreriam mais porque sairiam dessa cabana e ganharia ali uma cabana espiritual, um corpo glorificado após a consumação do século, que se deu ali ao ano 70 com a destruição do templo. Beleza? Vamos lá, hein? Mais uma passagem. Vamos lá, mais uma passagem, tá? Deixa eu pegar aqui, vamos lá. Atos capítulo 9, versículo 31. Olha só o que vai ser mencionado em Atos. Olha só, hein? Deixa eu puxar isso aqui para baixo. Atos capítulo 9, versículo 31 vai dizer o seguinte. Preste atenção. Em toda a região da Judéia, Galiléia, Samaria, a igreja estava em paz. Quem era essa igreja? Os discípulos. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas. Vê se é templo religioso que é mencionado aqui. Crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor. Olha aí, ó. É complicado, né, galera? Realmente é muito complicado. Vamos analisar aqui agora Hebreus capítulo 9, tá? Vamos lá. A passagem aqui de Hebreus, eu vou ler ela aqui, uma boa parte, para a gente pegar bem o contexto e entender, tá bom? Perfeitamente aí, para não passar nada batido, beleza? Vamos lá, primeiro eu vou marcar 1, 2, 3, 4, beleza. Vai dizer o seguinte, eu vou marcar em duas partes para não ficar muito pequeno, valeu, galera? Olha só, hein? A primeira aliança tinha leis sobre a adoração e tinha também um santuário construído por seres humanos. Isso por quê? Porque no primeiro pacto, né, tudo ali era de forma literal, de forma física, que seria
a sombra daquilo que viria de melhor, que passaria a ser espiritual. Beleza? Por isso que o autor aos Hebreus vai mencionar isso. Vírgula. Tô aqui, hein? Vírgula. Onde se adorava a Deus, foi armada uma tenda dividida em duas partes. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, ficava um candelabro e a mesa com os pães oferecidos a Deus. Ponto. Atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada de Lugar Santíssimo. Ali estava colocado o altar de ouro onde era queimado o incenso. E também estava colocada a Arca da Aliança, toda coberta de ouro. Dentro da arca estavam a vasilha de ouro com o maná, o bastão de Arão, do qual tinha saído brotos, e as duas placas de pedra com os mandamentos escritos nelas, né? Aqui o autor aos Hebreus simplesmente está descrevendo tudo aquilo que já foi mencionado lá, né, na Torá. Beleza? Vamos continuar. Marquei até o 4, né? Deixa eu ver aqui. 5, 6, 7. Para não ficar muito pequeno. Depois a gente vai pegar o 8 e 9, tá? Em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins com as suas asas abertas sobre o lugar onde as pessoas eram perdoados. Mas agora não é o momento de explicar os detalhes dessas coisas. Depois de tudo isso ter sido preparado, né, porque seria ali uma prefiguração, né, daquilo que viria de melhor, que seria Jesus Cristo. Por isso que ele vai falar isso, vírgula. Tô aqui, hein, galera. Os sacerdotes entram todos os dias na parte da frente da tenda, que é o lugar santo, para cumprir os seus deveres religiosos. Mas somente o grande sacerdote entra na parte de trás, que é o lugar santíssimo. E isso apenas uma vez por ano, né? Conforme está lá na Torá. Beleza? Ele oferece a Deus o sangue de animais em favor de si mesmo e também pelos pecados que o povo cometeu sem saber que estavam pecando. Agora vamos finalizar com 8 e 9. Vamos lá. 8 e 9. Preste atenção, que aqui que vem aqui é que vem a paulada, hein? Olha só, hein? Por meio disso tudo, o Espírito Santo nos ensina, o autor aos Hebreus falando para eles lá, escrevendo essa carta para eles lá, tá? Inclusive se incluindo, claro, né? De modo bem claro. Olha só o que ele ensina, ó. Que a entrada para o lugar santíssimo ainda não foi aberta enquanto a parte da frente, que é o lugar santo, continua sendo usada. Isso é um símbolo para hoje. Hoje quando? Nos dias de hoje aqui no século XXI? Não. Hoje lá naquela geração, a mesma de Jesus Cristo e do autor aos Hebreus. Beleza? Quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não tornam perfeito o coração das pessoas que o adoram. Né? Por que isso? Porque a lei de Moisés não podia aperfeiçoar ninguém. Isso é óbvio. Então não teria como aperfeiçoar. Correto? Continuando. 10, 11, 12. Vamos lá. Eu pensei que tinha sido até o 9, tá, galera? Mas não é até o 14, então ainda não é o checkmate, tá? Vamos lá, hein? Essas ofertas e sacrifícios têm a ver somente com comida, com bebida e com várias cerimônias de purificação. Por que isso? Porque nada disso tinha poder para fazê-los espirituais. Então todos esses sacrifícios eram sacrifícios completamente físicos e literais, e que na verdade não fazia nada, não surtia nenhum efeito para eles. Essa é a grande realidade. Ponto, né? Por isso que o apóstolo Paulo lá em Colossenses capítulo 2, ele vai mencionar lá, né? As festas de luas novas, a guarda do sábado, né? E tudo mais. Nada disso tinha poder para fazer com que o povo lá da igreja de Colosso lutasse contra a sua própria natureza humana. Pois a realidade ali era Cristo. Então eles tinham que estar ali, né, vivendo ali através dos ensinamentos de Jesus de forma espiritual para poder vencer a natureza humana. Né? Eu tô aqui, hein, galera, pra gente não se perder, ó. Ponto. Mas Cristo veio como o grande sacerdote
Sacerdote em que figura? Na ordem de Melquisedeque, conforme Salmos 110. Correto? O grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. Né? Porque Jesus Cristo já tinha morrido, então o Espírito já tinha descido sobre toda a carne. E eles já estavam ali como uma igreja orgânica e viva. Né? A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita e não foi construída por seres humanos. Conforme vai falar o próprio profeta Isaías, eu mencionei já logo no início do vídeo. Isto é, não é deste mundo. Por que isso? Porque não seria físico e literal. Seria ali uma tenda espiritual, entendeu? Uma igreja orgânica, viva, espiritual e não seria um templo construído por seres humanos de 4 paredes. Então não faria sentido. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. E por que ele conseguiu essa salvação eterna? Por causa do segundo pacto, ou seja, do segundo testamento, né? Acabando com o Antigo Testamento, ele morrendo, ele acaba com o Antigo Testamento, o primeiro testador, e implementa ali, né, o segundo testador, que foi a morte dele, dando ali a esperança de resgatar, né, as ovelhas perdidas da casa de Israel, fazendo com que eles conseguissem obedecer à lei, o decálogo de Deus, que nunca foi abolido antes da consumação do século. Embora aí o sistema gracista, né, venha falar, e inclusive o sistema também universalista, dentro do sistema abraâmico, vem falar que a graça ela é implementada ali após a morte de Jesus na cruz, que não faz sentido nenhum, inclusive vai ser um dos meus próximos vídeos aí, né, onde eu vou falar da graça. Quando essa graça foi constituída? Será que foi na morte de Jesus Cristo? Ou foi após a consumação do século no ano 70? Então eu vou falar de forma mais aprofundada aí sobre isso, que não vem um caso aqui agora, beleza? Vamos lá. É isso aí, galera. Vamos passar aqui para a próxima passagem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem. Beleza, galera. Não tem mais nada, né? Com relação aí às passagens, eu mostrar aqui na Bíblia, na minha Bíblia aqui, tá? Aqui no aplicativo. Mas agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para vocês algumas passagens, tá? Onde vai ser mencionado aí o lugar onde eles se reuniam como igreja viva, como uma igreja orgânica. Vamos lá, hein? Onde é que eles se reuniam? Eles se reuniam no templo? Cara, claro que não. Inclusive tem uma passagem aqui onde vai falar, né, que alguns deles estavam lá no templo, correto? Mas eles pregavam no templo ali de Herodes. Por quê? Porque eles precisavam tirar de lá aqueles que estavam completamente debaixo ali de todos os preceitos dos líderes religiosos, né? Por isso que eles iam lá, chegavam lá e eram apedrejados. Inclusive Jesus Cristo, tem uma passagem onde Jesus Cristo ele vai falar o seguinte: é preciso que eu saia daqui, porque ainda não chegou a minha hora. E por que Jesus Cristo fala isso? Porque os próprios líderes religiosos queriam matá-lo, né? Queriam apedrejá-lo, né? E muitos eram, todos eles ali, os discípulos de Jesus Cristo, que tentavam pregar lá no templo, lá no pátio do templo, porque eles não tinham acesso, né, ao lugar do sumo sacerdote, eles não tinham acesso. Então eles só ficavam ali no pátio do templo. E ali eles eram completamente excomungados, completamente rejeitados pelos líderes religiosos, que queriam a todo custo matar Jesus Cristo e apedrejar aqueles que eram enviados pelo próprio Cristo. Correto? Vamos lá, hein? Em Atos dos Apóstolos, vai dizer o seguinte, preste atenção. Olha aí, ó. Atos capítulo 21, versículo 8. E no dia seguinte, partido dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando na casa de Filipe,
o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Olha aí, ó. Então aqui a gente percebe claramente, né, que eles se reuniam ali na casa de Filipe. Vamos lá, tem mais, hein? Deixa eu pegar aqui. Opa! Vou fechar aqui. Olha aqui, ó. Atos capítulo 8. Olha aqui, ó. Atos capítulo 8, versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Onde que o apóstolo Paulo, né, que era chamado de Saulo antes de se converter, eles pegavam as pessoas que estavam reunidas aonde? Nas casas. Olha só, hein? Olha aqui, ó. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saudam-vos efetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Olha aí, ó. Mais uma passagem, deixando claro que eles se reuniam ali como igreja nas casas. Olha só, mais uma, hein? Colossenses capítulo 14, versículo 15. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Na casa de quem? De Ninfa. Olha aí, ó. Mais uma. Romanos capítulo 16, versículo 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acácia em Cristo. A igreja que estava na casa de quem? De Epêneto. Olha aí, ó. Vamos lá, hein? Filemão. Olha aí, ó. Mais uma, ó. Filemão capítulo 1, versículo 2. E a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Olha aí, ó. Mais outro exemplo. Atos 12, 12. Olha só, hein? Olha aí, ó. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Olha aí, ó. Mais uma. Atos capítulo 2, versículo 2. Olha aí, ó. E de repente veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, ou seja, reunidos. Atos capítulo 5, versículo 42, olha aí, ó. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Essa aqui é exatamente a passagem, né, onde eu mencionei aí, logo lá no início, que eles iam lá para o templo, para fazer culto, para fazer liturgia? Claro que não. Porque quem fazia isso eram os líderes religiosos e aqueles que estavam debaixo ali da religião judaica e que negligenciavam os ensinamentos de Jesus Cristo. Então não faria sentido eles estarem lá no templo para poder fazer culto e liturgia e sacrifícios. Então, na verdade, eles iam lá para poder pregar o evangelho e tirar, né, aquelas pessoas que estavam debaixo da religião judaica e trazendo aí, né, para o modelo de Jesus Cristo. Olha aí, ó. Atos capítulo 21, mais uma, versículo 8. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos chegamos a Cesareia.
E entrando em casa de Filipe... isso aqui eu já li logo lá no começo, galera. Foi o primeiro que eu li. Beleza. Então é isso aí, galera, ó. Então aqui a gente percebe nitidamente, né, que eles se reuniam nas casas. De que forma? De uma forma orgânica, viva. E por que isso? Porque conforme todas as passagens que eu mencionei aí, por parte, né, dos apóstolos, por parte do profeta, até mesmo Isaías aí, onde ele menciona, né, o templo do Espírito eram eles, o corpo deles, né, onde Jesus Cristo estava reinando na mente deles e onde Deus fazia morada na mente deles. É isso aí, galera. Agora, só para finalizar, eu não vou esquecer aqui de falar de Hebreus capítulo 10, versículo 25, né? Onde muitos líderes religiosos mencionam: não abandoneis a vossa congregação como é costume de alguns. E eles colocam essa vossa congregação como se fosse aí o templo, uma instituição religiosa criada por um homem, né? Por CNPJ. E quando você pega todo o contexto de Hebreus capítulo 25, capítulo 10, versículo 25, o apóstolo Paulo, dentro de todo o contexto ali, desde o versículo 1, está falando ali de não abandonar a vossa congregação. Em que sentido? No sentido de não abandonar os ensinamentos de Jesus Cristo, a graça, e voltar aos preceitos religiosos de Moisés, do antigo pacto, do primeiro pacto, todas as liturgias, né? Inclusive eu tenho um vídeo aí que eu fiz falando especificamente de Hebreus capítulo 10 e versículo 25, né? Quem quiser pode assistir lá, onde eu me aprofundo, tá? É isso aí, galera. Vou ficando por aqui, tá? Quem não se inscreveu no canal, se inscrevam, tá? Tô fazendo vídeo aí todas as semanas. Inclusive, né, já está quase certo aí, tô tentando marcar um debate para esse próximo domingo, beleza? Então se inscreva no canal, aproveite. Você que está entrando aí pela primeira vez, não deixa de se inscrever, para que você não possa perder os próximos vídeos, tá? Esse é o objetivo, galera. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Deixa eu ir lá. Fui!